Meu irmão e minha irmã, com muita alegria, hoje nós nos encontramos novamente e desejando para você toda a felicidade, toda a paz de espírito. Como está o seu dia hoje? Espero que esteja bem, espero que você tenha vivenciado momentos belíssimos na sua vida, na sua família, na sua casa, ou mesmo você que está sozinho. Vamos pedir a presença da Trindade Santa para esse momento. Se você não rezou ainda, reze. Se você já rezou, vamos pedir a luz da Trindade Santa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que esse Deus que tanto nos ama esteja sempre com você. Sejamos todos muito bem-vindos, né? Esse grupo Corações Ardentes. Deus seja louvado pela vida do Frei Everton, pela sua vida, pela minha também, e acima de tudo por esse grupo que realmente é uma inspiração de Deus, né? E que vai, através dos testemunhos aqui, das partilhas, confirmando o objetivo do grupo. Olha que bonito. Quero trazer o testemunho da Maria Aparecida Perry dos Santos. Ela é aqui de Bebedouro, né? Então, qual é a sua experiência, né, com o grupo Corações Ardentes? Conhecimento da palavra de Deus e o que ele nos fala para a nossa vida. Que bonito. E como que o grupo ajuda na sua espiritualidade para rezar em um lugar especial, ouvir o que Deus nos quer falar e colocar em prática no nosso dia a dia. Que bonito, né? Reserva lá um tempo. Também a Vera Lúcia Aparecida, aqui de Bebedouro. Olha que bonito. Fui fazer uma peregrinação para o Santuário de São Miguel Arcanjo e para o Santuário de Santa Rita de Cássia com a Sandra, comigo e com a Alessandra Garcia. Comecei a participar de algumas celebrações e me apaixonei. É um lugar de muita luz. Ela está falando aqui da comunidade, olha que bonito. Mais uma consagrada que tá pode vendo? ser consagrada. Olha aí, né? E aí, como é que o grupo tem ajudado na espiritualidade? Como eu disse, é um lugar de muita luz. Já participei da Quaresma de São Miguel ano passado com o Frei Everton e com a Sandra. Tem me ajudado muito a enfrentar as mazelas do meu cotidiano e sozinha tenho certeza que não conseguiria. Tenho certeza também que Deus e a Virgem Maria fez com que eu chegasse até vocês. Olha, Frei, que bonito, né? Deus te obrigada, abençoe, viu, viu, Maria Vera? Lúcia? Vera Lúcia. Obrigada, viu, gente? Deus abençoe. Amanhã a gente fala mais alguns testemunhos aqui, tá bom? Hoje o tema é também muito pertinente, mas é um tema que também tem a ver com a realidade midiática, com aquilo que nós vemos na internet, na televisão. Capítulo 43, página 146. Contra a vã ciência do século. O autor bíblico, o autor do livro, o autor bíblico, estou na Bíblia, né? O autor do livro, é bom sinal também. Ele viveu no século XV, XVI. Então, é um autor assim, bem antigo. Não tinha internet, não tinha TV. Mas naquela época os livros estavam florescendo. Gutenberg aí criando a imprensa, né? Lá no século XVI. E a coisa estava começando a fervilhar. Mas o autor nos provoca uma reflexão pertinente. A gente precisa tomar cuidado com a vã ciência desse século, com o conhecimento que vem do século. Quando ele fala vã ciência, ele se refere aos saberes desse mundo. Uhum. Saberes que podem vir tanto da ciência enquanto científica mesmo, daquela ciência da pesquisa, quanto crenças, motivações que vêm desse mundo à nossa volta, que são hoje propagadas pela TV, pela internet, são chamadas até fake news, ou até uma ciência verdadeira. Por exemplo, na época do Covid-19, quando a gente via, o médico chega na TV e manda fechar tudo, outro médico chega na TV e manda abrir tudo, outro médico manda tomar vermicida lá, Ivermectina, outro diz que a ivermectina não funciona, outro ainda fala das vacinas. Tais laboratórios fizeram N quantidade de vacinas e aí a gente é chamado a pensar. Nós não podemos duvidar, nós não podemos ser negacionistas. A doença estava aí, a doença ela precisa ser tratada e curada,
mas nós precisamos ficar atentos. Devo colocar toda a minha confiança nesse povo todo que se contradiz o tempo inteiro? Não apenas. Eu devo colocar a minha confiança em Deus. O autor está chamando a nossa atenção para aquilo que vem do Senhor. Eu preciso acreditar, sim, naqueles que podem cuidar de mim, da sociedade. Mas eu preciso colocar a minha fé, a minha certeza, a minha vida nas mãos de Deus. E aqui é algo muito bonito, porque ao mesmo tempo que ele chama a atenção para isso, ele nos fala, nós não podemos nos deixar cativar pela elegância e sutileza dos dizeres humanos. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas na virtude. Ou seja, a gente não pode se deixar levar somente por algo dito pela ciência. Quantas vezes a ciência já errou, quantas vezes a TV já propagou mentiras, o próprio celular já nos trouxe notícias deturpadas. Nós precisamos pedir a luz divina para que as coisas que chegam até nós, das mais diversas formas, cheguem até nós, sim, mas que nós tenhamos o discernimento, a capacidade de entender o que é bom, o que é reto, o que é honesto, o que é virtude. Por exemplo, quando a gente vê uma guerra acontecendo em países que são grandes, grandes disputas de guerra, a gente corre o risco de tomar um partido ou outro e dizer assim, eu sou a favor de tal país porque esse país é de Deus e eu sou contra o outro. Não. O que Jesus está chamando a atenção? Observe a virtude. Vidas humanas estão sendo perdidas. Pessoas estão morrendo, não importa de que lado. Nós precisamos lutar pela vida. Por mais que eu não goste desse ou daquele, eu preciso defender a vida, pedir a paz, desejar que as crianças vivam bem. É isso que é interessante. A gente não pode se deixar levar por palavras de pessoas que se dizem doutoras ou sábias. Pessoas que se deixam levar pelos vícios, pelas crenças, pelos costumes, pelo seu jeito de ser, hoje em dia pela política e tantas coisas mais, né? A gente precisa sempre pensar o que é o princípio essencial para o cristão. O que a doutrina social da igreja me ensina? A Igreja Católica, ela tem uma doutrina social. Essa doutrina social ensina como nós devemos proceder pelo bem de todos, ou pelo menos pelo bem da grande maioria dos cristãos. Como nós devemos nos comportar diante dos ataques à vida, diante das situações que podem nos causar sofrimento. Eu vou dar um exemplo muito claro. Uma vez num retiro do grupo de oração, no retiro da renovação carismática, uma pessoa deu um testemunho. A mãe dela estava grávida, a mãe dela havia engravidado, né, ano passado, e descobriu-se, não sei como, que a criança era anencéfala, não tinha cérebro, né? Ia nascer, mas morreria em breve. E a mãe se recusou a fazer o aborto que os médicos haviam sugerido. Ela não quis fazer o aborto, ela se recusou. Fez o exame, descobriu-se essa anencefalia. Tantos anos, tanto tempo depois a criança nasceu e tantos anos depois essa pessoa disse, aquela criança que foi dita anencéfala era eu. E a pessoa estava dando testemunho. Ou seja, se a mãe tivesse abortado, acreditado e não confiado em Deus e nos princípios divinos, ela teria perdido uma filha saudável, né? Esse é apenas um testemunho simples, rápido, mas para que eu nunca mais esqueci, para você ver que é importante, marcou, né? Marcou, eu era jovem ainda, nunca isso ficou comigo até hoje. Então, nós precisamos sempre olhar todas as questões, toda a ciência, todo o conhecimento, tudo que chega até nós à luz das virtudes divinas. É bom? É vontade de Deus? Seria a vontade de Jesus Cristo que isso acontecesse? Será que não vem do maligno? Lembremos, o demônio vem roubar, matar e destruir. Ele não se cansa de fazer isso o tempo inteiro. Então nós precisamos ter consciência, escolher sempre os bons princípios. Digo bons princípios, as boas coisas que vêm de Deus. O que gera vida, o que gera o bem.
Quais são os critérios que a doutrina social da igreja nos ensina? A gente precisa pensar que todo ser humano tem dignidade, todo ser humano tem direito à vida, todo ser humano tem direito à alimentação, à dignidade de vida, a viver bem, né? Tem direito à escola, tem direito à saúde. Esses são princípios básicos. Qualquer coisa que vai contra isso, seja lá no Oriente Médio, com relação aos países que estão disputando territórios, seja em qualquer lugar do planeta ou qualquer situação, se a dignidade humana estiver sendo prejudicada, não vem de Deus. Não é algo bom. E é isso que nós precisamos pensar. Então, não se deixem levar pelos ruídos de palavras, pela confusão de opiniões, pelo barulho, pelas contendas dos argumentos. O que lá no parágrafo 3º nós vemos? Eu sou o que ensina a desprezar as coisas terrenas, a aborrecer as coisas presentes, a buscar e apreciar as eternas, a fugir das honras, a sofrer as injustiças, a pôr em mim toda esperança, a não desejar coisa alguma fora de mim e a amar só a mim, com todo fervor, acima de tudo. Então, é Deus quem nos ensina tudo o que há de melhor. Nós precisamos aprender o que Ele quer de nós, abrindo mão dessas crenças aí. Olha quanta gente que briga na internet por bobeira, né? Às vezes eu fico pensando, será que se essa pessoa tivesse cara a cara com a outra, ela falaria aquilo que escreveu? Às vezes não. Então a gente precisa pensar isso. Não sejamos inimigos. Nosso inimigo é Satanás, gente. Nosso inimigo tem nome, tem chifre e anda ainda pezinhando a nossa vida. Não sejamos inimigos uns dos outros. Eu ficava pensando também que hoje tem muitas pessoas que interpretam a palavra de Deus do seu jeito, né? Sim. Aquilo que acha, aquilo que pensa. E aí sai falando para as pessoas, sai até pregando mesmo, né? Mas não é aquilo que aquela palavra está dizendo. É uma interpretação humana, mas fala como se fosse uma interpretação divina. E às vezes a gente, por ignorância, por não conhecer a palavra, por não saber muitas vezes a doutrina da igreja, como o senhor mesmo foi aqui trazendo, a gente acaba caindo nisso, né? Naquela falsidade, naquela interpretação falsa, e acredita. Então, hoje a gente também precisa muito ver aquilo, porque a gente recebe mensagem de tudo quanto é jeito, a gente precisa escutar aquilo e primeiro perguntar, será que aquilo que eu estou ouvindo realmente está certo com a palavra de Deus? Exatamente. Quem é essa pessoa que está dizendo aquilo? Precisa pesquisar. Um dia uma conhecida compartilhou comigo, ela veio aqui rezar, ela compartilhou comigo, olha, eu tenho escutado esse padre aqui, nossa, mas as coisas que ele fala é tão bonita, tem me feito tão bem. Falei, padre, é esse padre aqui, ó, e me mandou um link. Aí eu falei, padre, tá estranho, fui pesquisar, não era padre da Igreja Católica. Aí eu falei para ela, olha, você me desculpa, mas eu queria te dizer, né? Esse padre não é da Igreja Católica. O que você está ouvindo tem chance, né, de não ser aquilo que realmente é a igreja. Então hoje, Frei, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente cai nessa cilada, né? Sim, e aí a gente precisa também, para que isso possa fluir em nossa vida, para que a gente consiga discernir, é só o conhecimento das coisas de Deus. A gente só vai conseguir discernir corretamente aquilo que vem a partir do nosso saber acerca das coisas de Deus. É interessante que Deus mostra aqui, através do autor, né, lá no parágrafo 4, ele fala que ele perscruta os corações, ele ensina os corações. O que ele está falando para nós? Ele ilumina as mentes, as consciências. Então, se a gente se abre ao Senhor, a gente consegue discernir as coisas boas das coisas ruins. Basta que nós tenhamos uma vida de oração, uma vida de busca. Você consegue perceber quando algo está muito fora do prumo. Agora, aquela pessoa que não tem uma vida de oração, que está permeada por ideologias e pensamentos vãos, ela não vai ser capaz de discernir, né? Ela não vai ser capaz de perceber o erro.
Um exemplo claro nós temos no comunismo, né? O comunismo prega uma igualdade, ele tem todos os princípios cristãos, prega uma igualdade de pessoas, ele prega direitos iguais para todos, alimento, comida, mas é uma mentira, né? Ele afasta Deus das pessoas, ele vai contra os princípios evangélicos. Ser comunista é se declarar um excomungado da igreja, não é mesmo? Então, tem cara de coisa boa, tem cheiro de coisa boa, parece algo bom, mas é do maligno. Ele destrói a religião, ele destrói a nossa fé, ele nos afasta de Deus. Dá pra gente confiar numa coisa dessa? Não dá. Então nós precisamos discernir, à luz do Espírito Santo, aquilo que é bom para as pessoas e para o povo de Deus. São Miguel é nosso guardião, né? E ele vem para nos defender da maldade, nos livrar, né? Da maldade e das ciladas do demônio. E é isso que nós vamos rezar, né? Estamos rezando durante todos esses dias, vamos rezar esses 40 dias, esse pequeno exorcismo que é a oração de São Miguel. Então vamos rezar hoje, né? Pedindo a ele que, se nós estamos sendo vítima, né, de alguma fraude, se nós estamos sendo vítimas de alguma mentira, se nós estamos nos deixando levar por algo que realmente não é da doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana, se na nossa vida a gente tem, né, misturado coisas, eu vou na missa, mas eu vou em tal lugar, eu vou em tal lugar, eu faço isso, eu faço aquilo, que São Miguel hoje interceda por nós, né, para que nós possamos escolher o caminho certo e para que nós possamos ser livres das ciladas e também da maldade do demônio. Vamos rezar? Orações da Quaresma de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Ladainha de São Miguel. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós.
São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, Ouvi-nos. Jesus Cristo, Atendei-nos. rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos, pela intercessão de São Miguel, a sabedoria que nos ensina a ajuntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Oração Augusta Rainha do Céu. Augusta Rainha do Céu, Altíssima Soberana Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos suplicamos humildemente que envieis vossas legiões santas, para que sob vossas ordens e por vosso poder persigam os demônios, os combatam por toda parte, reprimam sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? São Miguel, santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Amém. Ó Mãe de Deus, enviai vossos anjos para defender-nos e afastar para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Meu irmão, minha irmã, olha que interessante a fala, de Jesus aqui no texto de Thomas Kempis. Lá na página 147, a uns falo coisas comuns, a outros mais particulares. A alguns revelo-me docemente em sinais e figuras, a outro descubro os meus mistérios com muita luz. A mesma voz fala em todos os livros, mas não ensina a todos da mesma maneira. Deus conhece os nossos corações, Ele perscruta os corações, Ele tem seus meios, seus modos de chegar até nós e nos fazer entender a sua verdade. A pergunta que fica, para todos nós, é que você está aberto a isso? Você está totalmente impregnado dessa graça divina que te revela a vida, que te mostra o caminho? Vale a pena você refletir, que a sua oração seja voltada para isso hoje. Reze pedindo: Jesus, ilumina minha consciência para que eu consiga entender o que é a sua vontade nos livros, o que é a sua vontade na TV, o que é a sua vontade no celular, e não me deixe cair em tentação do maligno. Se você ainda não adquiriu esse livro, Na Imitação de Cristo, aí do Thomas Kempis, ainda dá tempo, Nós temos muito ainda que caminhar aqui na Quaresma de São Miguel Arcanjo e acredito que esse livro precisa estar, nas nossas mãos, porque Deus está nos falando através desse livro, desse autor. Então entre em contato aqui com a livraria para você adquirir o seu, porque vale a pena, ainda dá tempo, nós temos muito ainda que refletir aqui com esse livro. A bênção de Deus está conosco e permanecerá conosco, porque nós vamos pedir ela agora. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, sede da sabedoria, que desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Nós vamos seguindo aqui dizendo sempre isso. Quem como Deus? Ninguém como Deus.